está adequada para esse mundo dos nossos dados sendo captados o dia todo. Por coincidência, eu acabei de sair de uma reunião com a minha equipe, tem 2 horas. A gente vai apresentar um conjunto de projetos de lei complexos. A gente foi olhar para casos de outros países, inclusive, para dar mais autonomia às pessoas sobre o que elas querem fazer com seus dados. Então, a gente está quebrando a cabeça, os projetos ainda estão sendo feitos para entender como que eu, Tabata, posso decidir o que eu quero fazer ou não com os meus dados. Eu quero entregar os meus dados para uma plataforma? Beleza. Se eu quiser vender esses dados, eles são meus. Eu tenho o direito de vender. Então, só para dar um exemplo, assim, para Aham. deixar bem claro, a gente está olhando para as legislações mais avançadas, que são de alguns países europeus, para devolver às pessoas o direito de fazer o que elas quiserem com os dados. E não simplesmente entregar todos os dados, toda a nossa vida, sem nem saber que isso está acontecendo. De outro lado, esse outro projeto, ele já está mais maduro, eu devo protocolar ele amanhã. É um que trata do meu direito de decidir se alguém vai usar minha voz, minha aparência, para fazer alguma coisa com IA ou não. Eu fui candidata a prefeita aqui em São Paulo e, infelizmente, eu tive que lidar com vídeos pornográficos feitos com a minha aparência para tentar me, sei lá, desestruturar, para eu desistir de ser candidata. As plataformas não derrubaram esses vídeos, mesmo claramente eles sendo falsos e feitos com IA com uso político. Então a gente está apresentando um projeto de lei mais robusto para dizer o seguinte: você precisa autorizar para alguém usar a sua voz, para alguém usar a sua aparência com IA para produzir qualquer conteúdo. Qual que é a exceção? Sátira, comédia, e tem que ficar claro que é sátira, comédia, que foi feito o uso com IA. E aí as plataformas vão ter essa responsabilidade. Se eu virar e falar, ó, plataforma, estão usando o meu rosto, parece que é verídico, não disseram que é IA, não é sátira, eu quero que você derrube, porque eu não autorizei usar o meu rosto. Inclusive com pessoas que já faleceram, tem muita gente. Esse debate é sério, né? Você ressuscita a pessoa para dizer que ela pensa uma coisa que ela nunca pensou, que ela apoia um candidato que ela nunca apanhou. Então, esse projeto a gente vai apresentar amanhã. Em resumo, só para concordar que você tem razão, Igor, esse negócio dos dados, mas esse problema, o ECA Digital, ele não aprofunda nem nada, ela já tem tudo nosso. A gente vai precisar olhar com um pouquinho mais de calma, e aí até sendo um pouquinho menos, não sei se é ideológico, mas se a pessoa quer vender os dados dela, beleza, venda. Agora, o que não dá é para a gente dar, assim, entregar os dados de graça, sabe-se Deus o que estão fazendo, e a gente perde autonomia enquanto indivíduo, e o Brasil perde soberania também. Qual é a sua avaliação, Tabata, só para trazer aqui uma perspectiva mais familiar, da postura dos pais em relação às crianças, principalmente, mas adolescentes também, na internet? Porque, raciocinando aqui sobre o conteúdo, sobre tudo que a senhora estava falando, eu penso que agora você tem mecanismos para evitar que as crianças fiquem expostas a abusos virtuais. Isso eventualmente pode deixar os pais se sentindo mais seguros, quer dizer, porque no fundo, por trás dessa elaboração da lei, você tem um reconhecimento de que os pais, mesmo estando presentes, atuantes, fiscalizando, eles não conseguem ter controle total do que está sendo exposto para as crianças na internet. E agora, com essas novas restrições, com essas novas barreiras, eles podem relaxar completamente? Ou os pais nunca devem relaxar? Estou trazendo aqui uma perspectiva familiar para a senhora responder. Felipe, eu ainda não sou mãe, mas pretendo ser. E, assim, sendo bem transparente, sempre que eu penso nisso me dá desespero. Quão mais difícil é criar os filhos hoje do que 10, 20, 30 anos atrás. Eu cresci na periferia e eu era aquela criança que a mãe nunca deixava ir para a rua. Porque os perigos estavam na rua. As drogas, os bandidos estavam na rua. A gente só podia ir para a escola e para a igreja. E hoje, deixar a criança em casa não é o caminho mais seguro. Porque o pedófilo, o criminoso, esses discursos bizarros na cabeça do adolescente, essas, sabe, é uma fase tão complexa, tão frágil, e aí tá lá o vídeo dizendo que o seu corpo tá errado, que seu rosto tá errado, que você deveria se automutilar, que você deveria parar de comer, que você deveria não sei o quê, que você deveria odiar todo mundo. Eu não consigo nem imaginar o que é crescer nesse mundo, muito menos o que é ser mãe nesse mundo. Então, o ECA Digital, ele traz algumas previsões, como a gente estava debatendo aqui. Uma delas é que as plataformas vão ter que oferecer aos pais é, essa possibilidade de saber o que, que o filho está vendo, quanto tempo está passando na plataforma, mas não dá para relaxar, gente, de jeito nenhum. Eu não posso dar aqui conselho porque eu ainda não sou mãe. O que eu posso fazer é brigar e aprovar leis
para que as plataformas e a internet sejam um lugar mais seguro para as crianças e adolescentes, mas eu confesso que me dá arrepio de pensar quão mais desafiador é ser especialmente adolescente no mundo de hoje. Não estou falando só desses criminosos, não, estou falando dos impactos todos para a saúde mental mesmo. Tabata, Então, o nosso papel é cuidar, mas os pais vão ter que cuidar também. uhum. Quem mais se opôs quando, quando vocês começaram ao longo desse tempo em que vocês discutiram tanto isso, até chegar o momento em que foi aprovado? Quem mais se opôs? As plataformas. Aqui eu Eu não imaginava tenho... que fosse isso, mas aí é lógico. Aí é lógico, mas além disso, e dentro do Congresso, houve reação, houve oposição à discussão desse assunto e o encaminhamento na forma como foi dado? Geralmente, coisas que são travestidas de muita ideologia têm um fundo ali financeiro, de lobby. Tinha uma oposição muito grande das plataformas, porque ajustar o algoritmo, fazer a verificação de idade de um jeito sério, tudo isso tem um custo, verdade, que elas conseguem suportar, como a gente estava falando aqui, para garantir um direito fundamental. E essas plataformas, a forma como isso chega no plenário, não é alguém dizendo, olha, eu estou aqui defendendo o dinheiro dessa multinacional americana, não sei o que não está nem aí para as crianças. Não, a forma como isso chega é justamente com o discurso de, mas é censura. Mas vocês querem impedir opinião no Brasil. Só que com ECA digital, esse discurso não colou. Porque você falava, meu amigo, eu estou censurando quem? É o pedófilo? Porque se for, eu quero censurar mesmo. Você realmente acha que quando a gente fala de crianças, o debate aqui é político e ideológico. Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu enfrentar esse lobby das plataformas, porque quando o assunto é criança, as pessoas ficam mais constrangidas. E aí, para ser justa também, da esquerda à direita tem muita gente séria que defende a primeira infância, que defende o cuidado com crianças e adolescentes, e a gente conseguiu fazer esse debate. Não foi fácil, levou um tempo, mas aí também o vídeo do Felca ajudou muito, trouxe uma puta pressão da imprensa, da sociedade, das redes sociais, e isso ajudou bastante. Pessoal, eu vou ter que ir. Eu tô num evento, na verdade, Tá essa bom. sala não é minha. Eu fui convidada para um debate e eu preciso voltar. Valeu. Tá, muito obrigado pelo teu tempo aí. Desculpa te atrapalhar, inclusive, tá bom? Valeu. Boa noite. Tchau. Valeu, pronto, foi lá. Um abraço. A gente tem um outro convidado pra falar disso também. Tá pronto aí, Bruno? Tá? Tem tem o Rubinho Nunes aí também. E aí, Rubinho, tudo bom, cara? Como é que você tá? Boa noite, Igor. Boa noite, Tramontina. Boa noite, Felipe. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Muito feliz pelo convite. Boa. Cara, vamos então aprofundar um pouco aqui esse papo que a gente estava tendo aqui sobre o ECA digital, cara. Me conta uma coisa. Vocês têm alguma previsão, tem algum momento de algum checkpoint para verificar algum tipo de resultado do que tem a ver com as ações, com o que foi implementado no ECA digital? Igor, a gente para analisar a lei e ela simplesmente estabelece diretrizes para serem implementadas com o objetivo de checagem. Só que na prática não tem uma não tem uma profundidade da lei. O que acontece? A virtude, na realidade, é disfarce para tirania. E sob o argumento de proteger os inocentes, eles transferem para um burocrata o poder familiar. E é isso que a Lei Felca, como ficou popularmente conhecida, mas se trata do ECA digital, faz na realidade. Porque estabelece mecanismos de controle, mecanismos de censura a bel prazer do legislador, de maneira geral, sem que se tenha uma profundidade de aferição. E aí eu convido a todos a fazer uma reflexão bastante simples. Se o objetivo é combater pedófilos, por que votaram contra o aumento de pena para crimes hediondos? Por que se abstiveram da votação para castração química de estupradores, de pedófilos? Veja, o que eles estão tentando fazer é, de certa maneira, proibir as crianças e os jovens de terem acesso à rede, mas não estão tomando nenhuma medida
contra os abusadores. Vou trazer apenas um dado aqui, eu prestei muita atenção na fala da Tabata. Ela disse que esse tipo de lei é muito mais dura, inclusive na Europa. E realmente existe esse tipo de lei na Europa,